Fala, minha gente, tudo bem? Voltei, hein? Vocês não brigarem comigo. No último dia, algumas pessoas me fizeram perguntas, várias perguntas. Eu vou tentar esclarecer algumas delas. Eu não consegui ler todos os comentários, mas eu li bastante coisa. Primeiro, quero agradecer aos elogios, ao incentivo. Você que me acompanha aqui, quero dizer que solicitei novamente a plataforma, né, a monetização do canal. Se isso não der certo, eu realmente vou partir para um outro canal e, enfim, aí a gente combina como é que a gente vai fazer com esse aqui. Bem, vamos lá. Uma pessoa me perguntou, eu não lembro o nome, não vou arriscar nomes aqui, eu vou falar os assuntos, tá bom? Muitas pessoas têm me perguntado a respeito do Revisto, né? E também do canal Revisto e também do canal do Aliados, que eram os canais que eu estava trabalhando ultimamente. Pois bem, é, o canal Aliados, assim como Revisto, é do Gustavo Reis, né? O Gustavo me chamou para participar de um projeto no Aliados e a gente tinha, então, todos os dias um jornal. O canal estava sofrendo shadowban, enfim, ficou fora do ar há dois episódios, pelo menos, depois que eu comecei a trabalhar com ele. O canal já tinha mais de um ano, estava parado, e quando a gente voltou, estava com audiência muito boa, estava desenvolvendo bem. E aí a gente sofreu é, um gancho de 7 dias. Eu não me lembro exatamente por quê, mas foi por uma besteira. E o segundo gancho foi porque o Gustavo colocou um trecho de uma entrevista do Tucker Carlson com o Eduardo Bolsonaro. Simplesmente recortou um trecho da entrevista, colocou lá. E aí teve mais um gancho. E aí depois disso, a audiência do canal ficou super instável, um problema seríssimo, enfim. E o Gustavo me pagava um trabalho que eu estava fazendo ali, né, minha gente? Porque, assim, muita gente gosta do conteúdo de direita aqui na internet, mas as pessoas não entendem que isso é um trabalho. Né? Eu, por exemplo, o Gustavo não, o Gustavo ele tem outras coisas, ele faz outras coisas, né? É um sonho dele de querer produzir conteúdo para as pessoas, um conteúdo responsável, interessante, inteligente, mas ele não vive disso. Eu vivo disso, eu vivo de comunicação, trabalho com comunicação há mais de 20 anos. Minha vida inteira, meu currículo é comunicação. Então, quando eu decidi deixar as empresas tradicionais para estar aqui, eu estava trocando de trabalho, óbvio, né? Eu preciso pagar a conta também. Enfim, e a gente tentou fazer um trabalho assim de não ficar pedindo dinheiro para as pessoas, porque não é agradável, né? Você está trabalhando, imagina você, qual é a sua profissão? Imagina você na sua profissão, desenvolvendo a sua profissão e tendo que pedir dinheiro para as pessoas para pagar os custos. É complicado, né? Então, assim, às vezes a gente pede, a gente coloca um Pix e tal. O Pix do meu canal, inclusive, ele apareceu e eu preciso ser é, muito agradecida, sou muito grata aqui à audiência do canal, porque foi um pedido dos próprios seguidores do canal. Né? Quando a gente começou aqui a manter uma certa regularidade, eu e o Rafa, na época o Rafa atuava aqui comigo, e as pessoas começaram a pedir o Pix, né? Para fazer o Pix e tal. E nós colocamos aqui o Pix à disposição. Mas o Gustavo não queria seguir essa linha, então sugeri para ele uma revista. E aí ele veio com o projeto do Revisto, né? Que é uma revista digital. A ideia é um conteúdo revisto, foi visto e revisto. Por isso que é revisto, né? Estou aqui explicando porque algumas pessoas ficam, o que é isso, né? Por que é a revisto, né? Enfim, é por isso, é porque a revista digital não aparece quando está implícito ali, né? É um termo implícito, mas é por que é a revista? Porque é uma revista digital. Enfim, fizemos o projeto da revista digital. Não teve uma adesão conforme a gente esperava. É um valor irrisório, R$19,90 por mês. A revista continua sendo comercializada, tá? O projeto continua de pé. R$19,90 por mês, revisto.com.br. Você entra lá e pode assinar. E a ideia era que a gente entregasse um conteúdo diferenciado, um conteúdo que a gente não fala no dia a dia,
nos canais. Por quê? Porque a gente tem sido tesourado, né? Não só pelas plataformas, mas, enfim, muitas pessoas não interessadas que conteúdo de boa qualidade, que a história chegue para você, enfim, de uma maneira responsável, etc. A gente conseguiu um grupo de colunistas muito bons para escrever, né? Eu fazia boa parte das matérias. Eu fazia não, né? Ainda estou escrevendo lá. Então, a gente não conseguiu ter a adesão que a gente imaginava que tivesse para cobrir os custos, pelo menos, né? Para que o Gustavo não tivesse um custo. Enfim, as coisas estavam bem complexas, muito difícil de manter o canal, porque o canal não estava mais se mantendo por conta da audiência e tal, enfim. E é complexo, né? Porque às vezes quando a gente fala para você, seguidor, compartilhe, isso é um pedido. Você não sabe o quanto custa isso. Custa muito para a gente. Porque, às vezes, a pessoa não pode ajudar financeiramente, não pode assinar a revista, não pode deixar um superchat, mas a pessoa pode compartilhar, pode deixar uma curtida, pode deixar um comentário. Tudo isso importa na rede social para manter o engajamento, para fazer com que a rede social entenda que esse conteúdo é relevante, que tem pessoas que gostam, porque o objetivo da rede social é manter pessoas aqui consumindo conteúdo. Eles não produzem conteúdo, então eles querem manter pessoas que produzam conteúdo, que seja um conteúdo interessante para manter o público dentro da rede social. Por isso é tão importante que você deixe a sua curtida, que você deixe o seu comentário, que você compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Enfim, e é claro, isso acaba ajudando também na manutenção do trabalho daquelas pessoas que estão produzindo conteúdo. Gente, o valor pago por plataforma, quem entende alguma coisa aí dessas plataformas, sabe que é um valor assim irrisório, né? Mas ajuda. Enfim, e aí chegou num ponto que o Gustavo falou: olha, não dá mais, não dá para continuar. Então, por hora, a gente vai encerrar os trabalhos. A gente tem uma dificuldade muito grande de ter acesso aos parlamentares de direita. Isso é uma coisa bizarra, né? Eu acho bizarríssimo. Primeiro, porque político é empregado nosso. E nós, quando eu digo, é você que está aí do outro lado, tá? Meu também, né? Eu também sou uma cidadã. Mas, infelizmente, tem muitas estrelas na direita. Então, é complexo, porque às vezes a gente quer tratar de um conteúdo que aquele cara está desenvolvendo, a gente fala bem do cara, a gente divulga. E a gente fala bem não é por torcida, não. A gente fala bem porque fez alguma coisa interessante. E, às vezes, a gente quer trazer essa pessoa para conversar com o público. É super complicado isso. Então, assim, você tem que pedir dinheiro para o público, você tem que implorar para o pessoal. Você quer expor o bom trabalho da pessoa, você tem que ficar implorando para a pessoa, por favor, eu posso falar bem daquele projeto que você fez? Então, é muito complicado, essas coisas vão cansando. O Gustavo resolveu dar um tempo, não significa que acabou. Há uns projetos aí futuros, em especial para revista, mas o diário de todo dia, de ficar falando das notícias, por hora, não tem. Há um projeto aí de entrevistas, conversar com algumas pessoas que têm alguns projetos interessantes, apresentar essas pessoas para o público, as pessoas precisam conhecer, né? Enfim, é isso, tá? Às vezes as pessoas cobram, poxa, André, você sumiu, assim, enfim. Não é que eu sumi, tá, gente? Acabou acontecendo desse jeito, né? Foi meio brusco, assim, a gente avisou, mas ficou aquele negócio assim, nem todo mundo teve acesso. Mas é isso. Quero agradecer as preocupações, né, de todos que nos acompanham, o carinho. Sobre o meu canal. Bem, o YouTube me liberou para pedir de novo, implorar para o YouTube para eu ser monetizada, ou seja, receber, né, as propagandas que aparecem nos vídeos por conta do conteúdo que eu produzo. Eu não tenho produzido conteúdos aqui de uma forma muito constante. Por quê? Porque eu preciso pagar as contas. Então, eu acabo fazendo outras coisas que me trazem um retorno, né? Mas apareço aqui de vez em quando, de vez em quando, é claro, com todo respeito à minha audiência, que são pessoas muito generosas, muito gentis,
muito calorosas, e eu sinto muita falta de verdade de estar mais atuante aqui. Dito isso, meus caros, eu queria trazer uma pauta aqui, um assunto que já foi comentado, mas eu queria trazer aqui uma leitura minha a respeito disso, né? Muitos veículos de comunicação ficaram indignados porque o Elon Musk anunciou esta semana, mais precisamente na última terça-feira, que vai tirar as suas empresas da Califórnia e vai levar para o Texas por conta, não só por conta, né? Ele disse que foi a gota d'água, a aprovação de um projeto de lei que diz respeito a essa pauta da ideologia de gênero, e o Elon Musk, então, resolveu retirar as suas empresas, né? Ele disse o seguinte: por causa dessa lei e de muitas outras que a precederam, atacando tanto as famílias como as empresas. Isso é a justificativa dele para tirar as empresas, então, da Califórnia, um estado ultra esquerdista, né? E aí ele completou: e a sede do X será transferida para Austin, no Texas, que é um estado conservador, que também tem lá seus problemas hoje. Quem é que está isento dessas pautas de esquerda, né? Tá uma loucura. E aí o Elon Musk disse mais o seguinte: a nova lei causa a destruição massiva dos direitos dos pais e coloca as crianças em risco de danos permanentes. Então, de acordo com a nova lei que foi aprovada na Califórnia, os pais, os professores vão poder pegar o seu filhinho, trabalhar na cabeça do seu filhinho a confusão. O professor pode chegar no seu filhinho e falar: será que você é você mesmo? Será que você está no seu corpinho certo? Será que você não é do outro sexo? Enfim. E aí as escolas, os professores podem trabalhar. Podem trabalhar, né, minha gente? O que diz a lei, na verdade? A lei diz o seguinte: que os professores não precisam contar para os pais. Mas a gente sabe que isso, assim, teoricamente seria: o aluno não se identifica e ele está ali fazendo uma mudança dentro do ambiente escolar e os pais, aliás, os professores não comunicam os pais. Mas a gente sabe que isso, na verdade, é uma brecha para que professores militantes não só, como que eu vou dizer, amparem essas crianças, né? Deem suporte para essas crianças, apoiem essas crianças nessa mudança de identidade, mas para que professores trabalhem isso. Entende a diferença? Embora tudo seja um inferno, né? Mas, assim, não é que uma criança vai aparecer lá e: ai, tio, você pode me ajudar? Não. É o professor que vai em busca das crianças. A gente sabe que isso acontece no Brasil. A gente tem inúmeros casos de crianças que são aliciadas por professores em detrimento de ideologias nefastas. E aí eu estava pensando sobre isso, né? As agendas dos globalistas, eu digo agendas porque eles atuam em vários focos, né? Então, as agendas que eles vêm aí trabalhando há mais de 100 anos e eles vêm tentando emplacar várias coisas. Então, o feminismo é uma das pautas dessa agenda, né? O aborto é uma das pautas dessa agenda. E a questão climática é uma pauta dessa agenda. E eu estava pensando, porque durante a crise sanitária, muitos globalistas falaram claramente: olha, a próxima pauta é a questão climática. E a gente viu muitos movimentos esquisitos acontecendo aí. E essa pauta é uma pauta que está aí há muito tempo e eles não conseguem emplacar. Um pânico entre as pessoas, um desespero entre as pessoas. Embora haja ali um grupo da Greta Thunberg, um histérico, um grupinho de histérico aqui e acolá, não é uma pauta que tem emplacado. Então, eu creio que essa pauta da ideologia de gênero é uma pauta mesmo de destruição dos humanos, de destruição da humanidade. Porque, veja bem, o caos que eles causam entre as pessoas, pessoas que não se reconhecem, pessoas completamente perdidas, infelizes. Todo mundo infeliz.
porque a pessoa não se aceita, a pessoa não sabe quem ela causa um problema na família dela, desesperados, pais, familiares, tentando ajudar, tentando resolver. Depois que a pessoa acha que vai resolver o seu problema, vêm outros problemas que não são divulgados. Eu tenho acompanhado muitos gringos falando sobre isso. Pessoas que fizeram essa suposta mudança e que chegaram lá e descobriram não é nada disso. Se depararam com um monte de problemas físicos, em detrimento dos tratamentos agressivos que fizeram. Enfim, é um caos geral, né, na sociedade. Veja você, as redes sociais, ela quebrou a espiral do silêncio. Então, pessoas que olhavam em volta e falavam assim, gente, que coisa maluca. Mas, publicamente, as pessoas diziam isso? Não, as pessoas iam pelo politicamente correto. Aquilo que a mídia vendia como uma coisa, uma virtude que você deve seguir. O politicamente correto. Gente, eu já me posicionei assim. Eu me lembro quando eu trabalhava em rádio, que eu já cheguei para falar de determinados assuntos. E calma lá, tá? Não estou falando especificamente sobre essa pauta. Estou falando de outras coisas no geral, do politicamente correto. E às vezes coisas que eu falava no ar, mas eu não acreditava. Falava por quê? Porque há uma pressão midiática, né, da chamada... como é que se diz, gente? Estou procurando o nome aqui. Memória tá daquele jeito, né? Opinião pública. Então, havia um grupo que ditava o que era a opinião pública, e esse grupo era a mídia, eram os grupos de comunicação. E não é todo mundo que faz parte do grupo de comunicação, tá? Muitas pessoas que hoje você vê falando bobagem, essas pessoas não falam porque acreditam, elas falam porque elas ainda estão ali presas e pressionadas. Eu tive burnout. Eu cheguei nessa empresa onde eu tive burnout, que foi o meu despertar, o meu estalo. Muitas vezes eu acordava de manhã e falava, quem sou eu? No que eu acredito, no que eu penso. Por quê? Porque eu tinha realmente esse conflito. Eu lembro quando eu conheci o Olavo, a primeira vez que eu vi o Olavo num vídeo, gente, que velho doido. Parece comigo. E eu tive uma identificação com o Olavo. Por quê? Porque ele falava de coisas óbvias. Não é porque me surpreendeu. Nossa, que incrível que ele está falando. Não, eu penso como ele. E o que foi incrível para mim foi descobrir que haviam pensadores, que havia teoria por trás daquelas coisas que eu acreditava. E aí foi quando o conflito aumentou, porque, peraí, eu penso assim, existem pessoas que pensam assim, mas essas pessoas não aparecem, mas eu me posiciono de outra forma, entende? Enfim, eu adoeci nessa empresa. Então, assim, hoje eu sei que tem muitas pessoas dentro de veículos de comunicação que se posicionam de determinada forma, não porque elas acreditam, mas porque elas são idiotas úteis. Eu fui um idiota útil, né? Por quê? Porque eu não conseguia... Poxa, de vez em quando eu soltava as minhas, né? E eu era o quê? Reprimida. Então, você fica sem apoio. E fora que o público ele é trabalhado para entender, para aceitar as coisas de determinada maneira. Então, o público também te pressiona. É muito complexo isso. Então, assim, se você conseguiu se libertar, né, dessa pauta imposta pelos globalistas, agradeça a Deus. Eu agradeço a Deus. Senhor, muito obrigado pela minha sanidade mental. Mas não é fácil estar do outro lado, né? Mas, enfim, voltando àquele assunto lá, você vê que DDA aqui total, né? A pessoa tá lá e dá uma voltona, volta lá pro lugar. Mas o fato é o seguinte, meus caros. O fato é criar caos mesmo entre as pessoas, isolar as pessoas. E as redes sociais, elas quebraram essa espiral de silêncio, ou seja, as pessoas começaram a se identificar com outras que não estavam seguindo essa agenda programada. Por isso o ódio pelas redes sociais. E aí hoje há um acordo entre muitas plataformas com
essas agendas de modo que esses caras que foram muito beneficiados por esse público que saiu do casulo, né, por esse público que mantém esse grande engajamento, hoje eles se juntam à agenda para quê? Para não perder o seu público e, ao mesmo tempo, controlar ou tentar controlar essa opinião. E de que forma eles fazem isso? Tolhendo determinados assuntos, determinados influenciadores, diminuindo o alcance. Então, é preciso ter um esforço humano, né? Preciso ter um esforço da audiência para se conectar, é preciso ter um esforço entre esses influenciadores, essas pessoas que estão trabalhando, para que elas consigam manter o público, manter o conteúdo chegando ao público, né? E, quem sabe, né, esse é o meu grande sonho, de alcançar pessoas que ainda não despertaram. Então, minha gente, o negócio é muito complexo. E quando você isola as pessoas, né, voltando à ideologia, essa ideologia, você isola as pessoas, você enfraquece essas pessoas. Então, você faz delas o que você quiser. Então, assim, hoje a gente tem uma geração de pessoas destruídas. Eu tenho muita pena dessas pessoas. Muita pena. Porque são pessoas destruídas emocionalmente. Você vê muitos jovens, é lógico que a gente fica bravo, né? Quando entra um esquerdista aqui, é só para xingar. É só para xingar, para agredir, para desejar o mal, para te atrapalhar. Você não sai do seu local, por exemplo, de vez em quando cai lá no meu feed, né, uma pessoa estúpida, meu Deus, falando um absurdo. Cara, eu não vou lá xingar a pessoa. Eu não vou lá chamar gente para denunciar. A menos que a pessoa esteja cometendo um crime real, né? Eu vou lá e denuncio. Tipo, vi um vídeo hoje fizeram uma montagem com o Nicolas, né? Chamando as pessoas a respeito do negócio lá da Receita Federal. Enfim, fui lá e denunciei, porque eu sei que aquilo ali é um pilantra dando um golpe. Mas a gente respeita essa pluralidade de ideias. Eles não. Mas são pessoas destruídas. E pessoas que não têm só a perder na questão emocional, que são pessoas vazias, destruídas, acabadas. Na questão social, elas não perdem só aí. É uma perda espiritual. Essas pessoas podem estar procurando a condenação eterna. Entenda a profundidade disso. Olha como isso é pesado. Então, assim, se antes o objetivo era destruir a sua questão financeira, era isolar as pessoas, era destruir uma cultura, hoje o objetivo é a destruição das almas. É muito sério. E aí a gente tem uma guerra aí entre vários poderes que querem tomar esse espaço. Você tem os globalistas aí trabalhando para destruir as almas das pessoas. Gente, é mais do que destruir o ser humano, destruir o seu comportamento, destruir a sua estética. É destruir almas. E aí você tem, como que eu vou dizer? A religião da paz, só que não, né? O povo da bandeira preta. Eu vou evitar aqui. Vou evitar alguns termos aqui, porque, enfim, precisamos passar determinado processo. Mas vamos lá. E esses caras estão aí falando para todo mundo que eles vão conquistar o Ocidente. Então, veja, essas pessoas que estão trabalhando para a pauta globalista, consciente ou inconscientemente, e que atacam o cristianismo, e eu volto a dizer, eu já disse isso outras vezes aqui, e a minha audiência ela é tão maravilhosa, tão inteligente. Aqui eu tenho pessoas, inclusive, que não são cristãs. Eu tenho uma audiência aqui que não é de direita, tá? E eu tenho, mas que conseguem compreender isso. Que conseguem entender, não são cristãs, mas conseguem entender a importância do cristianismo. Essas pessoas que estão trabalhando para o fim do cristianismo, elas não entendem que esse espaço não vai ficar vazio. Não é
a vida promíscua delas que vai ocupar esse vazio. Não é o paganismo que vai ocupar esse vazio. Embora o paganismo esteja em todos os lugares, ele não deixa de existir, mas ele também não vai ganhar esse protagonismo, porque tem outros interesses em jogo. Por exemplo, o bloco russo-chinês, né, os comunistas, por exemplo, eles não aceitam religião, e é religião nenhuma. A religião deles é o partido. Entende? A religião aí do povo da bandeira preta, eles agradecem essa destruição, essa tentativa que está tendo de apagar o cristianismo da história. O cristianismo vai desaparecer completamente? Não, não vai. Não vai. Volta para as catacumbas. Pode ser reduzido. E aí vai ficar só os fortes. Mas não vai ser extinto. Jesus prometeu, né, que as portas do inferno jamais prevaleceriam sobre a igreja dele. Então, nós vamos ficar aqui até o fim. Quantos vão ficar? Bem, aí são outros 500. Né? Mas o fato é que essas pessoas acham que, destruindo a moral judaico-cristã, elas vão ocupar esse espaço com toda a sua perversão, com toda, enfim, com todo o seu vazio. Só que não vai. Esse lugar não vai ficar desocupado. O pessoal da bandeira preta quer ocupar esse espaço. E eles estão cada vez mais vindo a público. Há uma série aí de discursos aí gravados que estão disponíveis na internet, deles falando que eles vão ocupar esse espaço. Eles querem, né, eles vão tomar o Ocidente, como eles tentaram lá no século VII, né? Que foi quando houve as cruzadas. Outro dia uma petista ficou doida aqui quando eu falei das cruzadas, né? As cruzadas, na verdade, não foi um grupo de cristãos que foi lá atacar os mouros bonzinhos, não foi nada disso. As cruzadas, na verdade, foi uma reação dos cristãos para tomar a Terra Santa, enfim. E boa parte dos países europeus que já estavam nas mãos do Islã, assim como os países da África já estavam nas mãos deles, e eles querem voltar a esse protagonismo. Então, veja como os globalistas têm trabalhado intencionalmente, e, claro, os seus idiotas úteis têm feito ali, têm trabalhado também, só que de forma inconsciente, porque as atitudes que eles têm, as coisas que eles defendem, eles não conseguem compreender que dentro de um Estado cristão, o máximo que você tem nesse cenário é de cristãos falando: olha, isso pode te levar para o inferno, isso é pecado. A religião da paz, só que não, tira cabeças, joga pessoas de prédio. Então, assim, o Ocidente, ele tem essas raízes cristãs na sua língua, nas suas leis, na sua cultura, na sua arquitetura, e isso está mudando, só que esse espaço não vai ficar vazio. Entendeu? Enfim, falei pra caramba, né? Falei bastante. A gente vai tirar mais tempo para conversar mais vezes. Vou atualizando você, né, se saiu ou não essa liberação aí da plataforma para este canal. Se isso não aconteceu, realmente vou criar um outro projeto. A gente vai conversar sobre isso. Eu preciso, lógico, de um projeto que possa me manter, né? Senão eu preciso ficar procurando outras fontes, e aí eu não tenho tempo para dedicar a um trabalho aqui. Mas quero agradecer o carinho das pessoas que, enfim, que me apoiam, que me assistem, que compartilham, que deixam o like, etc. Então, é isso. Não se desinscrevam lá do Aliados, nem do canal do canal Revisto. Vai ter um trabalho lá. O Gustavo tem uns projetos muito interessantes para o futuro, não agora, né? Enfim. Eu estou na NB News também, tá? Diariamente eu estou por lá, trazendo alguma entrevista interessante, trazendo algum assunto do momento. E é isso. E aqui neste canal a gente tem uma conversa mais informal, mais íntima aqui, mais próxima, né? E a gente fala aqui de vários assuntos.
sempre destacando, tudo isso que a gente está vivendo não é só uma questão política, não é só uma questão econômica, não é só uma questão cultural, é uma questão especialmente espiritual. Todos esses outros aspectos que eu falei anteriormente, eles são ferramentas para dentro desta guerra espiritual. Então, estejamos atentos. Não esqueça de fazer as suas orações. Às vezes é corrido, né? Eu sei como que é. E às vezes a gente também não dá as prioridades que a gente deve dar, mas assim, não deixe de fazer as suas orações, nem que seja ali 1 minuto por dia. Tire esse 1 minuto e faça bem feito. Se você puder mais, faça mais. A gente precisa realmente rezar pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, que hoje são o principal alvo, né? Você veja essa questão aí lá da Califórnia. Hoje os caras estão trabalhando para que os pais eles não possam opinar, eles não possam tentar proteger os seus filhos desta ideologia. Mas a gente sabe que há mais de 100 anos há uma outra agenda de pessoas que querem fazer mal às crianças, de abusadores. Eu não posso usar a palavra, não vou usar a palavra aqui, mas você entende do que eu estou falando. E o objetivo deles é chegar na mesma situação, de que um pai que vai proteger o seu filho de um abusador possa ser preso ou perder a guarda do seu filho. Porque poderia estar impedindo um amor intergeracional. É nojento isso. Eu sei que é. Embrulha o estômago isso. Mas essas pessoas não têm limites. Por isso a gente precisa estar atento. É isso, um beijo. Obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua audiência. A gente se encontra numa próxima.